Queria que ficasse pronto agora e eu nem comecei. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa aqui do Ponto Pula Linha e hoje eu vim trazer um vídeo com as minhas leituras do mês de outubro. Junto com isso eu estarei fazendo cookies. Primeiro porque eu quero que meus vídeos de leitura sejam uma conversa descontraída e segundo porque otimização de tempo. Vou começar então dizendo que eu li muita coisa 5 estrelas esse mês. Eu tava até pensando, sabe, se eu tô me tornando uma pessoa muito fácil de agradar ou se eu tô sabendo exatamente o que ler. Eu acho que eu tô sabendo muito bem escolher meus livros, porque tudo que foi 5 estrelas foi incrível de verdade. Bom, o primeiro passo deveria ter sido prender o cabelo, né? Mas bom, esse mês, Halloween, teve maratona, tal. A ideia era ler livros nessa vibe. Eu fiz uma TBR meio temática, mas não cumpri. Eu comecei o mês bem no clima. O primeiro livro que eu peguei foi 7 minutos depois da meia-noite. Foi uma leitura, gente, meu Deus. Eu acho que todo mundo já sabe dessa história, ou já viu o filme, etc. Mas eu não conhecia. Sei lá em que mundo eu vivo. Caso você também não conheça, deixa eu te falar. 7 minutos depois da meia-noite eu acompanho o Connor. Ele tem 13 anos e a mãe dele tá com sério problema de saúde. Então ele tá passando aí por uma fase muito delicada. E em paralelo a isso, começa a aparecer um monstro no quarto dele. Sempre 7 minutos depois da meia-noite. O que o monstro quer? Contar a história pra ele. Connor fica meio, quê? Mas ele também não tem muita escolha, né? O livro ele é bem simples, assim, bem delicado, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso. As histórias que são contadas e a lição que a gente tira de cada uma delas é de uma preciosidade. Eu gosto muito quando um livro retrata os seres humanos como com falhas, com defeitos, porque eu acho que a gente tá muito acostumado a idealizar não só personagens, como pessoas mesmo, e achar que todo mundo tem que ser perfeito, sabe? Mas não é a realidade. E eu gosto muito como isso foi abordado em 7 minutos depois da meia-noite, que não existem pessoas boas e ruins, sabe? Só pessoas, que nós somos muito complexos. Aí no fim chorei, dei minhas 5 estrelas, pensei muito sobre a vida, sobre a morte, sobre luto, sobre família. Parti pro próximo livro, Coroa da Meia-Noite. Livro 2 de Trono de Vidro, a gente continua vendo a saga da Celina. Esse livro 2 é um dos que eu menos gosto. Eu entendo a importância dele para que a história siga o rumo que ela precisa seguir, não só pela revelação que tem no final do livro, mas pra gente ser introduzido na história do Dorian e pra gente ver a Celina se tornando quem ela é e quem era pra ela ser. Eu acho que ele é uma 3 estrelas, assim, sabe? Pra mim. A gente fez uma live de discussão sobre esse livro. Eu vou deixar, caso vocês já tenham lido e tenham interesse em saber nossa opinião, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Peguei o Vilarejo. Animadíssima estava a jovem Isabela para ter o seu primeiro contato com Rafael Montes. Primeiro eu achei curioso que o livro do Vilarejo surgiu um caderno de contos de uma senhorinha de 102 anos. Então o Vilarejo é um livro de contos, são 7 contos, cada um focado em um dos pecados capitais e todos eles se passam nesse mesmo vilarejo. E não é só por se passar no mesmo lugar, sabe? Mas um meio que liga com o outro. No final, a impressão que eu tive é que a gente recebeu vários recortes de uma mesma história com começo, meio e fim, apesar de serem contos. E foi simplesmente incrível. Quando terminou eu fiquei tipo, uau! Foi uma experiência bem diferente pra mim, mas eu acabei não dando nota. Eu sinto que pra um fã do gênero seria 5 estrelas, mas a certeza que eu tive lendo esse livro é que ele não era escrito pra mim. Eu não sou o público-alvo desse livro. Eu senti muita aflição, tem cenas muito gráficas, tem muita violência. Eu gosto de ler livros com temas um pouquinho mais pesados, mas esse eu achei que foi demais pra mim, sabe? Eu entendo quem é fã do autor, tipo, mesmo, até porque ele fez um trabalho incrível, como eu falei, eu terminei com aquela cabeça de uau, mas realmente não é pra mim. Eu até ia ler um outro livro do Rafael Montes nesse mês, que era O Jantar Secreto, mas eu acabei deixando ele pra lá. Quem sabe numa outra oportunidade, num outro momento da minha vida. O Extrato de Baunilha, sim, né? Tá sendo o que dá. O que eu li depois do Vilarejo? Eu peguei o With the Fire on High. A Emone, protagonista de With the Fire on High, sempre gostou muito de cozinhar, mas aí ela teve uma filha quando ela tava no ensino médio e conciliar, criar uma criança pequena, estudo, trabalho para sustentar a família e tudo isso sem muito suporte, além da avó que mora com ela, né, que ajuda em algumas coisas, acabou fazendo a Emone deixar o sonho dela de ser uma chefe de cozinha meio de lado. Isso muda quando a escola dela começa a ofertar uma aula de culinária. Crianças sempre quebrem o ovo dentro de um recipiente que não é a sua receita. Eu sempre achei que isso fosse besteira, até o dia que não foi uma besteira. Mas aí, enfim, a escola dela tá dando aí essa aula e é uma aula bem puxada, além de ter uma viagem no final do período que custa dinheiro que a Emone não tem, então ela fica bem com o pé atrás, mas ela resolve arriscar. Ela sempre ouviu muito elogio da melhor amiga e da avó de como ela cozinha bem, mas ela nunca realmente tinha pensado que aquilo podia de fato ser o futuro dela, até ela começar essa aula e conhecer grandes chefs. É inevitável a gente torcer pra Emone. A gente vibra com as conquistas dela, a gente quer que ela ganhe o mundo. Ela batalha muito pelo que ela quer, pelo que ela acredita. A gente vê ela errando e aprendendo não só
na cozinha, mas como mãe e como mulher. Foi o primeiro livro da Elizabeth Azevedo que eu li e as minhas expectativas, não vou negar, estavam bem altas, porque eu só tinha ouvido elogio e não decepcionou assim nem um pouco, porque a escrita dela e a forma como ela narra a história é impecável. Eu gostei muito do relacionamento da Hermione com a avó dela, em como elas se preocupam uma com a outra. Sobre o relacionamento amoroso desse livro, tudo pra mim. Ele não é o foco do livro, mas mesmo assim ele é super bem trabalhado, ele evolui de uma forma muito natural. É um daqueles livros que assim, a gente termina sorrindo e acreditando que não importa o que aconteça, tudo vai ficar bem. Que ultimamente não é algo fácil de se acreditar, né? Bom, minha mão não tá muito suja, então vou mostrar aqui. Minha próxima leitura foi essa belezinha, Cidade da Lua Crescente. Eu comecei com o pé atrás, pensando, será esse o primeiro livro da Sarah J. Maas que irei abandonar? Porque os primeiros 3 capítulos, assim, gente, eu não sabia o que eu tava lendo. Era muita gente, era muita raça, era muita informação, lugar. Sempre que citava o nome, eu voltava umas páginas pra ver se já tinha sido falado. O começo foi um caos. Quando engrenou, meu Deus, como engrenou. Cidade da Lua Crescente conta a história da Bryce, que ela é uma semiférica que vive, como eu falei, num lugar onde vivem muitas outras raças. E os semiféricos, eles são vistos como seres inferiores. Isso não impede a Bryce de viver a vida dela lá plena. Então ela trabalha numa galeria, ela vai pras festas, ela se diverte. Começam a acontecer alguns assassinatos meio misteriosos na cidade, roubos de alguns objetos. E a Bryce, de alguma forma, é escalada pra investigar esses negócios que estão acontecendo. E aí, gente, olha só ladeira abaixo. Tombo atrás de tombo. Queria começar dizendo que esse livro, ele é adulto, tá até escrito na capa que é pra maiores de 18 anos. Ele tem um linguajar realmente mais adulto e ele trata de temas pesados, então tem muita violência, ele fala muito de droga, tem umas cenas bem gráficas de uso de droga, inclusive. Então pensem bem antes de pegar a Cidade da Lua Crescente, mas se vocês tiverem certeza que vocês estão prontos pra ler esse livro, eu vou falar, vocês não vão estar. Porque é um mix de emoção. As últimas 200 páginas foram tão incríveis que eu não só chorei de tristeza, mas eu me senti agoniada, eu vibrei, vontade de sair correndo pela casa. Eu queria xingar uns personagens, abraçar outros. Meu Deus do céu, o que foi isso? Foi uma montanha-russa. Ele tem defeitos, não tô dizendo que é um livro perfeito, mas passei um paninho das 5 estrelas por tudo que ele me fez sentir e pela profundidade da história. Ele fala bastante sobre luto, ele fala principalmente sobre amizade, diferentes formas de amizade, fala sobre superação. Eu não vou me estender muito, porque a gente fez uma live de discussão lá no canal do Dudu Peraí Edu, junto com o Paulo Maddox Literário e a Ana Caru, e a gente destrinchou o livro inteiro. Pra vocês terem ideia, a gente até fez teoria com a capa. A gente, vírgula, porque eu tava achando que todo mundo tava ficando louco. Será que isso foram 3 gramas de bicarbonato? Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link da live aqui embaixo. Eu aconselharia real vocês irem lá ver, porque tá tudo. Aí tá, demorei umas 2 semanas pra ler Cidade da Lua Crescente, consegui terminar. Peguei o que precisava de alguma coisa feliz. Peguei O Príncipe e a Costureira, que é uma leitura que eu tava empolgadíssima. Primeiro eu queria que vocês apreciassem esse traço. E agora, como se isso não fosse o suficiente, eu vou contar a história pra vocês. Enquanto, o que falta? Eu corto chocolate. Vou colocar meio ao leite e meio amargo. Porque eu não lembrava na hora que eu fui comprar se era amargo ou ao leite. Então eu pensei em comprar um de cada. Pelo menos eu só tô 50% errada. Aí, Príncipe e a Costureira, né? O que a gente tava falando. Ele conta a história de um príncipe que ele tem o gênero fluido, então às vezes ele se sente um menino e às vezes ele se sente uma menina. E quando ele se sente uma mulher, ele gosta de usar vestidos. Isso obviamente é um segredo, mas é um segredo que ele acaba revelando pra Frances, que é uma estilista que sonha em seguir esse caminho da moda. E um dia o príncipe vê, né, uma criação dela e fala: é essa menina que eu quero fazer nos meus vestidos. Manda chamar, coloca ela pra morar no castelo, meio que escondida. Todo mundo sabe que ela faz as roupas do príncipe, mas ninguém sabe quais roupas do príncipe ela faz. E aí eles criam uma amizade que é muito fofo. É muito natural essa relação deles. E a Frances, ela ajuda o príncipe a se encontrar. Já falei no último vídeo sobre esse livro, mas eu vou falar de novo. O final, gente, que coisa deliciosa de ler. Teve uma cena que eu fico tipo, pelo amor de Deus, lencinhos, minhas lágrimas, não aguento. Foi muito fofo. É bem um conto de fada, mas não clichê, porque afinal é um protagonista bem fora dos padrões. E é um quadrinho assim que eu recomendo muito, muito mesmo. Aí depois, em seguida, eu peguei o audiobook de Cemetery Boys, tem lá no Scribd. Porém, ficamos sabendo recentemente que a Galera Record vai trazer Cemetery Boys aqui pro Brasil. Essa leitura, gente, foi muito incrível. Eu nunca tinha lido um livro com um personagem protagonista trans que tivesse essa leveza que Cemetery Boys tem. E ainda por cima, que tivesse espíritos e que fosse tão rico culturalmente. Eu não consegui ver defeitos nesse livro. Em Cemetery Boys, a gente acompanha o Adriel. Aí o Adriel, ele quer provar pra família dele, e um pouco pra ele também, que ele é um bruxo. Eles têm rituais diferentes pra meninas e meninos. E pelo Adriel ser trans, ele acaba não fazendo esse ritual porque ele não se encaixa no ritual que a família dele espera que ele faça. Mas não contente, ele vai fazer o ritual sozinho.
com a ajuda da melhor amiga dele, a Maritza. Mas talvez as coisas deem um pouquinho errado e ele invoca um espírito do Julian, que é o bad boy da escola. E ninguém achou o corpo dele, então tem todo esse mistério de como ele tá morto se, sabe, não tem corpo. Em paralelo a isso, o mesmo aconteceu com um primo do Adriel. Eles sentiram que ele morreu, porque os bruxos têm isso, sentiam quando um deles morre, mas ninguém acha o corpo. Então o livro, além de ser sobre o Adriel se encontrando e provando que ele é quem ele diz que é, também tem todo um mistério envolvido. Os personagens, além do Julian e do Adriel, também são incríveis. Maritza tem todo o meu amor. E foi incrível demais ler uma fantasia com um protagonista tão diferente do que a gente tá acostumado a ver em fantasias. Foi refrescante, sabe? A gente acompanha as inseguranças do Adriel, em como ele se torna mais firme naquilo que ele acredita, na força dele pra mostrar quem ele é, se abrindo mais pras pessoas, ele se permitindo sentir coisas. Essa história tem tudo, tem humor, tem romance, tem umas reviravoltas no final que deixa a gente tipo, pera, que é o que rolou? E representatividade. Foi 5 estrelas sim, assim como a minha última leitura do mês, Daisy Jones and the Six. Lavei a mão pra mostrar essa capa só pra dizer como nossa perspectiva muda, né? Eu achava essa capa tão mais ou menos, depois que eu li e que eu amei, eu já fico tipo, que ícone de capa. Quem acompanha esse canal já sabe, mas eu amei Evelyn Hugo, 5 estrelas favorita. E aí, eu não esperava gostar tanto assim de Daisy Jones. Eu sei que ele é super... Boris, desce! E vamos de mudança de enquadramento, porque meu gato quebrou meu tripé. Mas aí, como eu tava dizendo, eu realmente não esperava gostar tanto de Daisy Jones. Eu sei que ele é muito hypado, mas a sinopse dele não me chamava tanta atenção. Eu gosto de música, de ouvir música, mas eu não sou assim uma grande fã. Pesquisa, processo criativo, etc. Então eu achei que muitas partes do livro ficariam chatas pra mim. Bom, não ficou. Daisy Jones and the Six, então a gente acompanha a formação dessa banda, os perrengues que eles passaram, as coisas que eles foram conquistando, mas principalmente a gente acompanha pessoas que são erradas, em vários sentidos, mas que acreditam muito naquilo, que estão correndo atrás de um sonho. O livro traz então os sacrifícios que cada um deles teve que fazer, as besteiras e os acertos deles, e principalmente as escolhas. Tive aquela mesma sensação que eu tive com Evelyn Hugo, sabe? De que são pessoas reais e que eu poderia procurar aquelas músicas no Spotify e ouvir assim que eu acabasse o livro. Porém, infelizmente não dava. Mas vai virar uma série ou um filme, então as músicas vêm aí. Eu sinto que eu não falei o suficiente de Daisy Jones, porque eu não sei o que falar, além de que é uma leitura incrível. A história é contada inteira por meio de depoimentos. Quando eu comecei, eu fiquei meio, 50 páginas, eu não vou mais aguentar essa narrativa. Quando acabou, eu fiquei, como assim acabou? Eu quero mais! Taylor Jenkins, mais uma vez, entregou tudo. Então é isso, sabe, gente? Finalizo aqui fazendo minhas bolinhas de cookie. Eu espero que novembro traga tantas leituras boas quanto foi outubro. Eu tenho um vídeo de chibiar, caso vocês não tenham visto, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Voltarei com um take final dos cookies, mas por hora, queria apenas dizer que todos os links da Amazon para os livros que eu comentei vão estar aqui embaixo na descrição, se vocês comprarem por lá. Ajuda muito o canal. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado uma grande zona, mas eu tenho a impressão que ultimamente todos os meus vídeos ficam. Talvez essa seja a estética do canal. Vídeos bagunçados que eu acho que não vai dar certo, mas aí eu edito, fica mais ou menos certo, eu resolvo postar e depois eu acabo postando. Voltei pra mostrar o resultado final do cookie e pra dar tchau. E eu queria dizer assim, eu já fiz esse cookie com a minha irmã mais de 10 vezes. Ele é perfeito, é a melhor receita de cookie possível, não sei nem de onde ela tirou. Mas eu vou pedir pra ela deixar aqui embaixo na descrição pra vocês tentarem fazer. E olha uma foto de como ele normalmente fica, sabe? E aí agora, isso aconteceu. Pelo menos eu tirei esse pedacinho aqui, ó. E tá gostoso. Expectativa e realidade, né? Agora pra completar, derrubei no chão. Então é isso, realmente falhei um pouco aqui na tarefa de fazer cookie, mas como eu falei, tá gostoso. Voltei só pra isso mesmo. Vou dar um beijo e falar até o próximo vídeo.